Aos prezados irmãos de armas do quadro especial das três forças marinhas e Exército Aeronáutica, bem como todos os demais que se sentiram atingidos por um documento sem número, sem referência, sem origem, como se tivesse surgido do nada, muito menos assinatura, circula nas redes sociais, já sendo considerado de forma bem inteligente por dirigentes, sindicalistas e demais, como um documento apócrifo, e é isso que ele é. Um documento sem origem, sem confirmação, sem nenhum contexto de veracidade, mas que mostra, infelizmente, o pensamento de alguns segmentos em relação à categoria do quadro especial, ao qual desde 2019 nós viemos combatendo. Nós temos desenvolvido um trabalho e fizemos questão de primar em nosso trabalho de forma de isenção, discriminação de categorias. Eu tenho dois projetos de lei que tramitam, estão até hoje lá no Ministério da Defesa, e esses projetos de lei, feito com, inclusive, participação jurídica de um dos nomes mais renomados no Brasil hoje em direito militar, Dr. Jairo Piloto, a respeito de auxílio para pessoas com deficiência, militares que são deficientes e até hoje são tratados como se não tivessem nada, e redução dos descontos em contra-cheque da pensão militar e consignados, Sargento-Mor e muitos outros documentos que foram enviados para Brasília. Tudo em favor do quadro especial. Eu, particularmente, sou o que com muito orgulho. Aliás, sou do QESM, quadro especial dos Sargentos da Marinha. Me orgulho muito dos meus 30 anos de bons serviços prestados, 2 condecorações. Então, eu não devo nada a ninguém, muito menos a textos que tentam ofender o quadro especial. Em 2019, quando comecei a luta, através da revista Bancada News, a respeito do quadro especial, fomos posteriormente achincalhados de vagabundos e vira-latas. E eu fui uma das primeiras vozes que me levantei socialmente contra essa postura discriminatória, esse revanchismo que existe dentro, infelizmente, no seio de graduados. E novamente vemos isso agora acontecendo, porque a elaboração desse documento é confirmada pelo próprio que o redigiu, que é um subtenente. Provavelmente, subtenente só existe no Exército. Marinha Aeronáutica é suboficial. Então, se ele se auto-intitula subtenente, ele é do Exército. E fica claro no texto dele, porque eu recebi a íntegra dessa carta, ao qual eu estou emitindo aqui minha nota de repúdio, ele diz que serviu por 32 anos no serviço militar e vem alegar por esse documento que se sente perturbado porque o QE alega falsamente visando usufruir em prejudicar os concursados de carreira. O que tem a ver a luta do interesse de uma categoria que foi alijada da Lei 13.959, 13.954, praticamente foi esquecida. Foi como se ela não existisse. Até hoje vive de adicional. Um adicional que foi dado para cada força. Algumas de habilitação e outras adicional de especialização. Ao passo que os outros segmentos tiveram muito mais do que isso. 16% a 22%. E lambes beiços, como diria o velho ditado. Porque para muita gente deveria, como esse senhor que redigiu esse documento, deveria de se dar por satisfeito. Mas a realidade é que, infelizmente, eu não estou aqui para contestar o que ele pensa ou o que ele acha da categoria, porque são direitos de cada um. Afinal de contas, como eu disse antes, teve subtenentes e suboficiais que nos chamaram de vira-latas e de vagabundos. Outros alegam até mesmo que nós não tínhamos condições de comandar ninguém, como o general Mourão mesmo falou, mas a verdade é uma só.
Os terceiros sargentos do quadro especial davam serviço tal qual os suboficiais, exerciam funções dos suboficiais, desempenhavam responsabilidade tais quais os que eram superiores a eles. Quer dizer que isso daí passa desapercebido. Mas tem mais adendos aqui que eu gostaria de convidar você, direto ao ponto com o Bispo Paulo Santos, vamos pegar essa carona aqui, em que ele diz que o QE demonstra um modus operandi semelhante aos generais do Bozo. Como podemos ver aqui, isso não é um documento de uma instituição jurídica. Se fosse um documento de uma instituição jurídica, ele seria reprovado já no início pelo próprio secretário que fosse redigir, porque isso aqui é uma expressão chula, uma expressão de WhatsApp, de redes sociais, não tem nada a ver com um documento oficial. Então, não pode se caracterizar que isso aqui é um documento oficial de um Sindimil, porque quando ele bota Sindimil no documento, ele citou a questão do OIT, Organização Internacional do Trabalho, de documento enviado pelo Sindimil, ele não cita qual Sindimil. Nós hoje temos o Sindimil do Rio de Janeiro, tem um Sindimil lá em Brasília, Distrito Federal. Então, qual foi o Sindimil? Ele precisaria dizer qual foi o Sindimil que estava emitindo esse documento. Agora, vamos dar continuidade aqui. Ele diz que foram promovidos, que o QE conseguiu burlar o sistema promovendo militares a terceiros e segundo sargento. Afirma falsamente que participaram de concurso interno para ascender a categoria de suboficial. A suboficial é Marinha. Em primeiro lugar, o pessoal da Marinha, mesmo do quadro especial, fez o curso de escola de sargentos. A única diferença é que eles foram por merecimento. Tanto que os concursados, a base para fazerem as provas, para passarem para a escola de sargento, a aptidão média era 3. Por quadro especial era 4.3. Se alguém fizer as contas na matemática, vai ter uma noção do que é uma aptidão média 4. Na Marinha considera-se muito bom, quase excelente, 5. Está entre 4.2 e 4.3, está a caminho de ser um excelente militar. Então a exigência das cláusulas para um sargento, para um cabo, ser terceiro sargento, era muito maior do que o próprio concursado. Segundo, todos os militares da Marinha especializados fizeram concursos para entrar. Na Marinha não seguiria carreira sem passar pela escola de aprendizes marinheiro. Então, existe aí incongruências em dizer que falsamente isso é atentado com danos morais, porque está nos acusando de uma coisa que nós não fizemos. Quem foi falso aqui, se houve alguma falsidade, não foi o quadro especial. Foi as autoridades que promoveram homens que não estavam aptos, de repente, a estarem lá. Então isso aí já é um problema administrativo, não um problema da categoria. Um outro ponto que eu quero citar aqui: prejudicar de maneira ardilosa, passando à frente categorias de mais de 300 mil praças lesados pelo QE. Onde o QE conseguiu lesar tantos militares? Eu acho que os QE foram lesados, não lesaram ninguém. Os QE foram lesados com a Lei 13.954. Ou seja, esse senhor deveria estar lá lutando pela Lei 13.954, dentro do seu direito, e deixar que nós lutemos pelo nosso direito. Se um QE acha que tem direito de sargento aí a suboficial, isso é um problema dele. Agora, onde que esse desejo dele, e ele pleitear esse desejo, vem prejudicar A, B ou C, eu fico na dúvida se esse senhor provavelmente está precisando de buscar uma ajuda médica ou psicológica. Porque se ele tem algum fundamento, ele não soube se expressar. Finalmente, segue um documento, como eu disse, apócrifo, sem assinatura. Portanto, eu só posso dizer aqui que eu lamento muito que ainda existam dentro dos nossos segmentos militares graduados que insistem em fazer o que os generais começaram com a Lei 13.954. Dividir os praças, separar as categorias. O que vai ganhar com isso eu não sei. Talvez no futuro próximo a gente tenha uma resposta. Mas uma coisa é certa: lamentável que ainda no nosso meio estejam gente preocupadas em prejudicar os outros
quando deveriam de estar lutando por melhorias da sua própria categoria. Um forte abraço, que o quadro especial continue lutando sim pelos seus direitos, continue reivindicando de forma idônea, de forma objetiva, com propósito final, os seus direitos, porque afinal de contas, 30 anos não é 30 dias nem 30 meses. E todos esses deram o seu sangue, cada um em sua força, para que o Brasil continuasse a ser livre, soberano e independente. Ad sumos, que Deus nos abençoe.